Meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa Academia de Pregadores, esta escola de teologia online que visa o reino de Deus. Estamos felizes, mais uma vez, estamos chegando ao final de mais um trimestre, o quarto trimestre de 2019. E em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela sua vida que esteve conosco durante esse trimestre, pela sua audiência conosco aqui na Academia de Pregadores, que é uma razão de prestígio para a gente. É por sua causa que nós estamos aqui. A Academia de Pregadores trabalha com o fito de produzir o conhecimento de Deus, a fim de que o nome de Jesus Cristo seja conhecido nos mais de 48 países em que a Academia de Pregadores está chegando. O que nós queremos é que o nome de Jesus seja glorificado através do ensino genuíno da palavra de Deus. Chegamos, como eu disse, ao final do quarto trimestre de 2019. A semana que vem, o próximo domingo, já será 2020, um novo ano. Então eu quero, em nome da Academia de Pregadores, em nome de toda a diretoria dessa magna instituição, desejar a você e a sua família um feliz ano novo. Eu sei que o ano de 2019 pode ter sido um ano de desafios, pode ter sido um ano de provações, de algumas dificuldades, mas não se esqueça que você continua aí. O nome de Jesus continua sendo o teu escudo e a tua força. E o meu desejo é que no ano de 2020, a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida e sobre a sua casa, de forma muito mais abundante. Que você possa realizar os seus sonhos neste próximo ano. Que você possa cumprir os desejos do seu coração conforme a vontade de Deus. Que a mão de Deus continue estendida sobre a sua casa, que as bênçãos de Deus envolvam a sua vida, que a prosperidade do Senhor te alcance a cada dia, que você entenda que você não precisa correr atrás das bênçãos de Deus, pois a tua fidelidade fará com que as bênçãos de Deus te alcance. Feliz ano novo e que o nome de Jesus continue sendo o teu escudo. Um ano cheio de saúde, de paz, de realizações e de dinheiro também. Por que não? Nós precisamos do dinheiro, não o amor ao dinheiro, porque é a raiz de todos os males, mas que o dinheiro que prospera a sua vida e que te faz investir no reino de Deus. Porque tudo o que temos vem de Deus e é para a glória do nome de Jesus. Que este recurso financeiro venha com suficiência para a sua vida. Que Deus continue te abençoando e que no próximo ano você continue conosco aqui na Academia de Pregadores, porque em nome de Jesus nós estaremos juntos até o arrebatamento da igreja. Muito bem, vamos à nossa 13ª aula, a 13ª lição deste nosso quarto trimestre de 2019. Nós estudamos neste quarto trimestre o governo de Deus em mãos humanas, a liderança do povo de Deus nos livros de 1º e 2º Samuel. As lições foram muito bem comentadas pelo pastor Osiel Gomes, que é o líder da Assembleia de Deus em Tirirical, que nós louvamos a Deus pela sua vida. Pastor Osiel Gomes, que Deus continue te abençoando, que a mão de Deus continue estendida sobre a tua vida e que Deus continue lhe usando para trazer conteúdos tão enriquecedores e de um ensino tão genuíno da palavra de Deus como o Senhor nos trouxe este quarto trimestre. Vamos então à nossa última lição do trimestre e nós queremos que você seja plenamente abençoado por Deus, estando conosco aqui na Academia de Pregadores. Muito bem, meus queridos, como eu disse, é a nossa 13ª lição, lição de número 13, do dia 29 de dezembro. Nós trataremos sobre a velhice de Davi. Vamos tratar de um assunto que incomoda muitas pessoas. Tem gente que não gosta de envelhecer, que não quer envelhecer. Eu me lembro que alguns anos atrás uma moça me disse assim: professor, eu não quero ficar velha. Eu falei, então eu sei o segredo de não ficar velha. Ela falou, o senhor sabe qual é o segredo para eu não envelhecer? Eu falei, morre jovem, morre nova. Porque só não envelhece quem morre novo. Na verdade, nós precisamos, e vamos tratar isso, porque o pastor Osiel propõe isso nesta nossa lição, nós precisamos aprender a viver cada fase da nossa vida. Não é? Hoje eu sou um homem de 43 anos de idade
e já vivi aquela fase da juventude, dos 18 anos, da plenitude da força, e eu preciso entender que fisicamente eu não tenho a força que eu tinha quando eu tinha 18 anos de idade. Mas hoje eu tenho a experiência que eu nem pensava que um dia teria, quando eu tinha 18 anos de idade. Nós precisamos viver cada fase da nossa vida. Entenda, meu querido, uma coisa: há uma beleza em cada fase da nossa vida. Há uma dignidade em cada fase da nossa vida. O importante é a velhice chegar e nós nos tornarmos melhores. Com o passar dos anos, nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Não podemos regredir, precisamos evoluir. Isto é bíblico. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então se preocupe em envelhecer com qualidade de vida. Faça exercícios físicos, tenha uma alimentação saudável, cuide da sua saúde, procure um médico regularmente, faça todos os exames que a idade exigir. Se vocês bem entendem o que eu falo, principalmente para nós os homens, existem exames que são chatos, mas que devem ser feitos, porque a idade exige. Então faça o que for necessário, cuide do seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, então cuide desse templo, cuide desta casa magnífica que o Senhor te deu. Eu sei que nós podemos enfrentar debilidades físicas e problemas de saúde que não estão no nosso controle, mas aquilo que nós pudermos fazer, que nós façamos na vida cotidiana. Repito, tenha uma alimentação saudável, cuide de exercícios físicos, mantenha tua mente equilibrada, busque um lugar tranquilo na sua mente, mantenha um equilíbrio psicoemocional, cuidado com o estresse do dia a dia, não cobre demais de você além daquilo que você deve, cuide do seu lazer, da sua família, tire férias, descanse, durma, cuide da tua saúde, porque fazendo assim, e confiando no Senhor, que é o Deus da nossa vida, o dono da nossa existência, nós viveremos uma velhice tranquila. Nós poderemos viver uma velhice em paz. Eu não quero virar um velho ranzinza. Não seja um velho ranzinza. Ah, no meu tempo é que era bom. Ah, no meu tempo é que era assim. Hoje os jovens não querem nada. Nós vivemos uma outra geração. Nós vivemos um outro tempo. Nós temos hoje uma outra cultura entre os adolescentes, entre os jovens. Os nossos filhos são diferentes de nós. Que nós possamos nos atualizar com esta geração, criar pontes de contato, links com esta geração, interagir com esta geração, em nome de Jesus. Eu tenho um amigo, pastor Vanderlei, eu falei com ele fiz um pacto com ele. Falei, pastor, o dia que eu envelhecer e ficar chato, o senhor me avisa? E o dia que o senhor ficar chato também, eu te aviso. Nós temos um pacto de um avisar o outro quando a gente começar a ficar chato. Que nós sejamos aqueles velhos que se assentem com os jovens e contem as histórias alegres. Que nós sejamos velhos que apliquem na nossa vida um princípio que nos ensina o profeta Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Que nós sejamos pessoas que tenham fala produtiva. Existe tanta gente que tem fala que não produz nada. Aprendamos a disciplinar a nossa mente e os nossos lábios para a fala produtiva. E a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes somente aquela que sirva para edificação. Isso é ter fala produtiva. Se não vai edificar, se não vai produzir, não fale. Que nós possamos envelhecer, mas envelhecer com qualidade de vida, mente saudável, com a mente transformada. Paulo fala disso em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, velhos, porém, com mente transformada. Tem gente que não gosta de falar, eu estou envelhecendo. Não, eu não tenho medo de envelhecer. Ah, mas envelhecer quer dizer que a gente vai chegar mais perto da morte. Mas eu também não tenho medo da morte. Eu escrevi certa feita que eu não vejo a morte como algo ruim,
mas vejo a morte como a maneira de trilhar o caminho de volta para casa. A morte para o cristão, como nos disse Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. É lógico que eu prefiro aguardar o arrebatamento. sem dúvida, eu prefiro aguardar o arrebatamento. O céu é muito bom, mas pode aguardar o arrebatamento. Eu creio que somos a geração do arrebatamento. Vamos tratar desta velhice de Davi e vamos aplicar isso na nossa vida. Viver em paz, com uma velhice saudável, fazendo exercícios físicos, desfrutando de boa companhia, estando ao lado de pessoas agradáveis, tendo vínculos especiais com os filhos, porque eles vão perpetuar a nossa história. Esse é o desejo do meu coração para você, para cada um de nós que aqui estamos. Vamos ao texto áureo da nossa lição. 2 Samuel capítulo 23 e o versículo 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar. Que coisa magnífica esse texto. As palavras de Davi, as palavras finais de Davi, a despedida de Davi. Davi nos fala, olha que coisa linda que Davi nos diz aqui, ó. Ele diz assim, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele. Isto é algo lindo, maravilhoso. Todo o meu prazer estão nele. Como é bom quando nós chegamos neste ponto. Eu falo que, e eu testifico disso, lá pelos 15 anos de idade, não faz muito tempo, apesar que já faz quase 30, eu orei a Deus e disse, Deus, eu quero te dar os meus melhores dias, quero te dar as minhas forças, eu quero te dar a minha juventude. Eu não quero ser obreiro quando eu ficar velho, não que haja problema nisso. Eu disse, eu quero ser obreiro na minha mocidade, eu quero te dar os meus melhores dias. E hoje, aos 43 anos de idade, tendo a oportunidade de pregar a palavra de Deus e ensinar há 27 anos, ordenado ao ministério já há 22 anos, eu fui ordenado ao ministério como presbítero, minha primeira ordenação eclesiástica, no dia 21 de dezembro de 1997. 1997, 22 anos ordenado ao ministério. Eu me sinto um homem realizado por Deus e eu glorifico o nome de Jesus porque eu pude e ainda posso oferecer a Deus a minha juventude, oferecer a Deus as minhas forças. E eu digo isso aos meus filhos e eu fico consternado por essas palavras de Davi e posso dizer como Davi, todo o meu prazer estão nele. A minha alegria está no Senhor, o meu prazer está no Senhor. Eu amo fazer a obra de Deus, eu amo me envolver com a obra de Deus. Isso é o que me faz estar vivo, isso é o que me faz existir. Eu quero envelhecer pregando a palavra, eu quero envelhecer ensinando a palavra, eu quero envelhecer influenciando pessoas, eu quero envelhecer mostrando que Jesus é o dono da nossa vida. Eu quero envelhecer mostrando que Jesus produz em nossa vida qualidade de vida. Isso é importante. Ser crente é ter qualidade de vida. Vamos à verdade prática da nossa lição. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Glórias a Jesus. Parabéns ao pastor Osiel Gomes, ao nosso comentarista, por esses comentários da lição, por esta verdade prática. A verdadeira essência da vida, o escritor Salomão, sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes, mostra isso, né? A verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco. Tem gente que vive muito, mas tem gente que vive pouco, poucos anos, mas consiste em viver cada momento, primeiro, com Deus. Porque sem Deus nós não podemos realmente viver.
E se estamos vivendo com Deus, nós devemos viver também para Deus. Viver para Ele. Vamos ao ponto central da nossa lição. A essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Ipsis literi, a nossa verdade prática. Objetivo geral da nossa lição: esclarecer que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. E objetivos específicos da nossa lição: primeiro, apresentar uma visão geral da velhice. O que é velhice? É um caminho que todos nós trilhamos e devemos trilhar, né? Porque só não trilha esse caminho quem morre jovem. Segundo, pontuar os problemas na velhice. E terceiro, enfatizar as palavras finais de Davi em sua velhice. São palavras magníficas. Meu Deus, eu falo que tem textos que a gente lê, porque eu já li a Bíblia toda algumas vezes, né? E a gente vai lendo, mas tem um dia que a gente lê aquele texto e aquele texto cai sobre nós. E o texto de 2 Samuel capítulo 23, que são as palavras finais de Davi, foi um texto que caiu sobre mim. E eu orei a Deus dizendo: Deus, que estas verdades ditas por Davi no final da sua vida sejam verdades palpáveis, patentes, verdades indeléveis na minha vida também. É o texto de 2 Samuel capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos à leitura deste texto e eu não posso deixar de fazer um destaque em alguns pontos deste texto. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 23, versículo 1 ao 7. E estas são as últimas palavras de Davi. Eu sempre digo que nós precisamos dar valor às últimas palavras de alguém. Porque geralmente as últimas palavras de alguém são melhores do que as primeiras. Porque as últimas palavras estão permeadas de uma experiência de vida, de um aprendizado que a vida nos propõe. Então, as últimas palavras são importantes de serem ouvidas. As últimas palavras do apóstolo Paulo, né, são palavras cheias de sabedoria, são palavras que ele diz: eu já estou sendo derramado como libação. Paulo fala não de forma triste, não fica lamentando o seu ministério, mas as últimas palavras de Paulo são: acabei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Paulo, ele nas suas últimas palavras, ele deixa claro essa experiência da vida. Então é importante atentar para as últimas palavras de alguém. Últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura. Olha, o homem que foi levantado em altura, ele está reconhecendo que ele foi levantado por Deus. Então ele foi levantado em altura. O ungido de Deus, do Deus de Jacó, ele reconhece a unção de Deus sobre a sua vida. E o suave em salmos de Israel. Como eu já disse aqui nas nossas aulas durante esse trimestre, esse paradoxo da vida de Davi, um excelente guerreiro, mas um homem com uma sensibilidade para escrever salmos, para escrever cânticos, maravilhoso. Agora, este texto aqui, este texto, para mim, é um dos textos mais magníficos dessas últimas palavras de Davi. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Na minha Bíblia, que é Almeida Revista Atualizada, o texto diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua.
Que convicção maravilhosa! Que convicção gloriosa! Que esta seja também a nossa convicção. Que nós possamos dizer como Davi, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. E Davi continua, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Olha que coisa linda. Ele está dizendo, olha, foi o que Deus de Israel disse, a rocha de Israel, ou seja, a firmeza do seu povo, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Davi está fazendo aqui uma predição. Davi está fazendo uma predição profética escatológica do próprio Messias. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ele está fazendo aqui uma predição profética, isso é um oráculo profético escatológico. Ele está falando do próprio Cristo que surgiria e surgiria a partir da sua genealogia. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto. Ele está dizendo, ainda que eu não fui este justo, fiel, como este que virá, mas ele estabeleceu um concerto comigo, um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Ele está dizendo, em tudo será ordenado e guardado, ou seja, Deus não vai quebrar a sua palavra, pois toda a minha salvação e o meu prazer estão nele. Toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar. É magnífico quando nós temos, eu já disse isso aqui, quando nós temos todo o nosso prazer em Deus. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Palavras magníficas. Quando nós olhamos para a vida de Davi, estudamos aqui o pecado de Davi, as consequências do seu pecado, mas Davi ele não está terminando aqui a sua velhice rabugento. Davi não está terminando a sua velhice aqui traumatizado pela vida. Ele reconhece as falhas, reconhece os seus erros, mas, sobretudo, ele reconhece a grandeza de Deus, a bondade de Deus sobre a sua vida, e ele vai finalizar a sua vida aqui, mais uma vez, escrevendo algo maravilhoso. Que salmo! É lógico que não está no livro dos Salmos, mas Salmos aqui, que eu digo é louvor. Que salmo maravilhoso, que louvor maravilhoso que Davi escreve e que exemplo que ele nos dá. Mesmo com os seus erros, que nós devemos evitar, ele nos mostra que ele chega numa velhice tranquila, chega em paz, vivendo com Deus e tendo o seu prazer no Senhor e a sua confiança no Senhor. Vamos aos comentários da nossa lição e na introdução, o nosso comentarista, pastor Osiel, nos coloca aqui os últimos momentos da vida de Davi, já na velhice, foram conturbados, conforme descritos em 1 Reis, mas pela sua peregrinação e comunhão com Deus, ele finda sua missão com uma grandiosa ação de graças ao Senhor que o chamara desde a sua meninice. Mesmo tendo os últimos momentos de vida um tanto quanto complicados, ele finda a sua vida com uma grandiosa ação de graças ao Senhor. Ele reconhece a bondade de Deus sobre a sua vida e ele entende
a graça de Deus sobre ele. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, uma visão geral sobre a velhice. Concepções antigas sobre a velhice. Aqui tem as concepções de alguns filósofos, né, que descreveram a velhice como o maior infortúnio que a vida pode, o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. O poeta inglês William Shakespeare, ele fala, não via velhice com bons olhos, né? A segunda, não via velhice com bons olhos, antes que relatou que os anos crepusculares trazem uma segunda infância. Enfim, alguns aqui não veem a velhice como um ciclo da vida abençoado, né? Tem se vinculado nos meios de comunicação, tem se vinculado nos meios de comunicação o descanso o descaso com que muitos tratam os mais velhos. Sem dúvida, o esfriamento do amor produziria esta atitude de ingratidão e de desrespeito. Vamos pensar na concepção bíblica da velhice. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre a velhice? A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. A Bíblia diz que os velhos, o salmista diz que os velhos na velhice dariam frutos, seriam viçosos e florescentes. E nós precisamos entender que a velhice, como eu já disse nas minhas palavras introdutórias, tem que ser vivida com a beleza desta fase. A velhice virá para todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, pois desta forma poderá ser encarada com naturalidade, longe de qualquer estereótipo. É lógico que nós precisamos fazer de tudo para envelhecermos de forma saudável. Mas tem gente que não quer envelhecer, né? Tem gente que vai ficar aí novinho, novinha, o resto da vida. Como eu disse, eu tenho 43 anos e eu preciso viver essa fase da minha vida como um homem de 43 anos. Eu não posso querer voltar agora aos 18 aninhos de idade. Eu preciso entender que é uma fase especial da minha vida. Embora eu ache que essa fase dos 40 anos, principalmente para gente que é homem, para mim está sendo a fase mais magnífica da minha vida. Porque eu ainda tenho força, não tanta força quanto na minha juventude, né? Na minha adolescência, mas eu tenho a experiência, e essa experiência atrelada à força que ainda tenho, ela me faz ser hoje melhor do que eu era quando era jovem e quando era adolescente. Segundo ponto da nossa lição, os problemas na velhice de Davi. Alguns problemas que Davi enfrentou na sua velhice. Por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram a sua vida e das causas naturais, com aproximadamente 70 anos, as forças de Davi já tinham... As forças de saúde de Davi já tinham se definhado, né? Seu corpo não conseguia manter-se aquecido. Davi escreveu, né? O salmista escreveu dizendo que a vida do homem é até os 70 anos, o que passar disso é canseiro e enfado. E a gente não pode aplicar isso à nossa vida hoje. Era aquele momento de vida. Com 70 anos, na verdade, depois de enfrentar diversas... Na verdade, com 70 anos era um milagre o camarada ter chegado a esta idade. Porque ele vivia em tantas guerras que, naturalmente, ele morreria jovem. Mas ele chega com 70 anos e chegava cansado de tantas lutas, de tantos problemas da vida cotidiana, e aos 70 anos ele era canseiro e enfado. Hoje não. Eu lembro que quando eu era criança, a pessoa morria com 50 anos, a pessoa fala, morreu um velho de 50 anos. Hoje não. Hoje a pessoa morre com 70 anos e a gente fala, nossa, morreu jovem, né? Morreu jovem. Porque hoje é muito comum terem pessoas que vivem aí até os 80 anos, 90 anos com saúde. Eu tenho um amigo particular, que foi o meu instrutor quando eu servi o Exército Brasileiro, sargento, hoje subtenente júnior, Davi Júnior. Ele tem 65 anos e ele está correndo maratonas de 25 quilômetros, de 11 quilômetros. Esses dias eu fiquei abismado, porque ele correu uma maratona de 10 quilômetros com 46 minutos. Eu falei com ele, eu não consigo acompanhar o senhor. Eu não consigo. Ele correu 10 quilômetros com 46 minutos, um homem de 65 anos.
Ou seja, já chegou à terceira idade, mas chegou com saúde. Então, se nós cuidarmos da nossa vida, se nós entendermos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós poderemos evitar esses problemas. Mas Davi viveu esses problemas na sua velhice. Na velhice também, Davi enfrentou um outro problema. Enfrentou um problema com mais um filho rebelde. Em 1 Reis, novamente o texto reforça a velhice de Davi. E estando ele doente sem forças, nós já citamos isso aqui na aula anterior, Adonias se declarou rei, tinha quase os mesmos traços de Absalão, formoso de aparência, exaltava-se a si mesmo, ele se declarou rei. E aí, eu já citei também essa história, Betseba chegou para Davi e lembrou que ele tinha dito, até por uma escolha de Deus, que o rei seria Salomão, e Davi declarou Salomão rei. Adonias se agarrou na ponta do altar para não morrer, foi livre, porém, depois, Adonias acabou cometendo um deslize e teve a sua morte sentenciada, teve a sentença de morte executada por Salomão. Adonias também representa aqueles que querem ser líderes segundo a sua própria vontade, que exaltam a si mesmos, desprezando a vontade de Deus. E essa postura vai lhe custar a vida. Eu falo que assumir uma liderança direcionada por Deus já não é algo fácil, e quando o sujeito assume uma liderança pela força do seu próprio braço, aí é uma destruição total. Terceiro parágrafo deste segundo ponto, Davi constituiu Salomão rei, já no seu leito de morte, doente e velho. Davi teve que atuar firmemente para constituir Salomão rei. Ele chamou Zadok, Natã e Benaia e passou-lhes as instruções necessárias, seguindo esse costume de separação de um rei, onde o rei seria ungido, e isso seria feito diante da nação, diante do povo, era um anúncio público do rei, e o rei estava, então, estabelecido no trono. E o quarto parágrafo, as palavras de Davi a Salomão. Davi diz para Salomão, andar em santidade e nela conduzir o rebanho de Deus. Uma das palavras mais magníficas para mim de Davi a Salomão, que está no livro de 2 Reis, ali o capítulo 3, não me falha a memória, Davi fala com Salomão o seguinte, eu vou pelo caminho dos meus pais, ou pelo caminho dos mortais, ou seja, eu estou envelhecendo e vou morrer. Esforça-te, pois, e sê homem. Se não me falha a memória, deixa eu encontrar o texto aqui, 2 Reis, capítulo de número 3. 2 Reis, não lembro o texto aqui agora, mas depois eu posso procurar isso aí. Davi fala com Salomão. Eu vou pelo caminho dos meus pais. Esforça-te, pois, e sê homem. Quando Davi está dando as instruções a Salomão. 1 Reis é o texto que, aliás, que está referido aqui. 1 Reis, eu estou falando de 2 Reis e o texto está citado aqui. 1 Reis, capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Coragem, pois, e sê homem. 2 Reis, capítulo 2. Davi diz isto a Salomão. Para mim, é um dos textos também magníficos. Eu estou olhando 2 Reis, porque já é o final da vida de Davi, lembrando, mas na verdade o 1 Reis, porque é a transição do trono de Davi para Salomão. Ele diz para Salomão, esforça-te, pois, e sê homem. Coragem, pois, e sê homem. As palavras de Davi a Salomão, e na sua morte, antes da sua morte, nós temos a leitura bíblica em classe, que nós já explanamos aqui, e Davi realmente declina a sua vida como um grande guerreiro, como o homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel. Terceiro ponto, as palavras finais de Davi. Primeiro parágrafo, o reconhecimento da ação do Deus de Jacó.
Já explanamos isso aqui durante a leitura bíblica em classe, mas Davi reconhece que ele foi exaltado às alturas. Davi é esse rei que reconhece que tudo que acontece na vida dele, no texto da leitura bíblica em classe, é a ação de Deus. E o segundo parágrafo desse terceiro ponto, Davi, inspirado por Deus. Ele deixa claro nos versículos 3 e 4 que brevemente o governador ideal chegará. Brevemente o governador ideal chegará. E ele faz isso numa predição profética escatológica, falando sobre o próprio Cristo que viria para governar o seu povo. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso trimestre. Chegamos ao final das nossas aulas durante esse trimestre. Estudamos nesse trimestre sobre o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Osiel Gomes, como falamos desde a primeira aula, nosso mestre aqui na Academia de Pregadores. Quero glorificar o nome do Senhor Jesus pelos comentários que ele fez, comentários esclarecedores e enriquecedores. Quero louvar a Deus pela sua vida que esteve conosco durante esse trimestre. Que a bênção de Deus te alcance onde você estiver, porque você estará dentro do propósito e dentro da vontade de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do Genilson, que é o nosso companheiro aqui da Academia de Pregadores, que faz as gravações. Muito obrigado, Genilson. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida de toda a diretoria da Academia de Pregadores. E querendo Deus, semana que vem estaremos juntos para iniciar o nosso novo trimestre. Eu aqui e você aí, porque aqui na Academia de Pregadores trabalhamos juntos para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Mais uma vez, feliz 2020 para você. Um ano novo, abençoado para a glória do nome de Jesus. E semana que vem estaremos juntos em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.